Este assunto de batismo, ceia e lava-pés é um pouco controverso. Está lá na Escritura que Yeshua lavou os pés, né, dos discípulos, mas ali a gente pode até repetir o cerimonial nas instituições, né? Podemos até fazer isso. Mas o que eu entendo é que é muito mais importante você tirar a lição, né, do lava-pés, aonde nos é ensinado a humildade, onde o mestre se coloca embaixo daquele mais simples discípulo, onde ele vai lavar os pés dos discípulos. E a gente percebe nessa passagem que ele começa a lavar os pés de menor importância até o último, né? Então eu penso que esse cerimonial de lava-pés é mais importante a gente entender o que ele significa do que fazer isso dentro das nossas igrejas, dentro das reuniões que nós fazemos. Eu não vejo necessidade, sinceramente, não vejo necessidade. Agora vamos para o segundo ponto, batismo. Outra questão, né? Muita gente que se batiza nas águas está indo apenas para cumprir um ritual da igreja, né? Para mim entrar de membro na igreja, eu tenho que ser batizado. Então vamos embora, né? Ser batizado. Nem todos ali que estão sendo batizados entendem o significado de ser batizado nas águas, né? E eu vejo que o batismo das águas é inferior ao batismo do Espírito Santo. É muito mais importante você ser batizado no Espírito Santo do que ser batizado nas águas. Mas eu vejo também que é um processo, né? Para ser batizado no Espírito Santo, você tem que ser primeiro batizado nas águas. Mas é assim como o lava-pés, né? Eu vejo que esse batismo do Espírito Santo, assim como o batismo das águas, ele é primeiro espiritual. Ou seja, para mim batizar nas águas, eu tenho que ter uma vida de arrependimento, né? E confessar Yeshua como meu Salvador, né? Então a gente só pode ser batizado no Espírito Santo se a gente se arrepender dos pecados, reconhecer-se pecador, necessita de um Salvador, e esse Salvador é Yeshua. É assim que eu entendo. Depois deste passo, é que a pessoa é batizada no Espírito Santo. Mas eu já vi casos também, né, em que muitas vezes a pessoa é batizada no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas na igreja. Eu já vi isso. Por quê? Porque aquilo é exatamente o que eu estava falando. O que vale ali é o espiritual, o coração. Dentro do coração daquele crente, ele já se arrependeu, né? Ele reconheceu-se pecador e já aceitou Yeshua como seu Salvador. Então a gente vê pessoas sendo batizadas no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Eu, por exemplo, foi exatamente o contrário. Eu fui batizado nas águas, mas para se cumprir uma praxe, né? Mesmo que eu tenha aceitado Yeshua como meu Salvador, mas eu ali, sinceramente, eu era muito imaturo, não sabia exatamente tudo o que era o batismo. Estava ali cumprindo mais um ritual, né? E para ser batizado no Espírito Santo foi bem depois, foi anos depois, 2, 3 anos depois. Pelo menos comigo foi assim, né? Isso varia de pessoa para pessoa, de crente para crente, do relacionamento que cada um tem com Deus, né? Eu vejo o batismo nas águas, literal, apenas como um testemunho para a igreja,
um testemunho para os familiares que vão acompanhar ali, os amigos, né? Mas como um testemunho, né? E como é citado na igreja, né? Um ato de obediência. Mas não adianta nada cumprir isso se não passar pelo coração, como foi no meu caso, né? Eu acabei sendo batizado no Espírito Santo depois, mas porque depois eu busquei mais, eu procurei mais a Deus, me tive mais intimidade, mas sendo sincero, né? Quando eu fui batizado nas águas, eu não tinha noção totalmente, né? Exatamente o que eu estou dizendo. A ceia, olha só, eu também tenho um testemunho a dar em relação à ceia do Senhor. Nesta igreja batista que eu estava, eu ainda não era batizado nas águas. E eu via a ceia, uma vez por mês, na igreja. E um belo desses domingos, me deu um desejo no coração ardentemente de participar da ceia. E eu peguei aquele pão, peguei aquele cálice com suco de uva, e bebi e comi, e sabe que eu me senti super bem? E não era batizado. Agora veja o outro lado. Eu já tinha sido batizado nas águas. Anos depois, eu fui participar de outra ceia do Senhor em outra igreja. Eu já estava em outra igreja. E sabe quando você vai participar porque todo mundo vai? O que aconteceu? Eu tomei, comi, mas sabe o que eu senti? Absolutamente nada. Eu pergunto para você, devemos participar da ceia de que forma? Da primeira ou da segunda modelo que eu citei no meu exemplo? É claro que no primeiro. As igrejas ensinam que só pode participar da ceia se você for batizado. No texto lá de Corinto, não é isso que diz lá. O que diz ali é discernir o corpo. E discernir o corpo também é no contexto que está ali de Corinto. Ali eles estavam num jantar e que os ricos levavam a comida e comia quase tudo e não sobrava para os pobres depois, para os necessitados. Quando eles chegavam para comer já não tinha mais nada. Então é essa repreensão que Paulo está fazendo ali na ceia do Senhor. Olha só a curiosidade. Então a ceia também, se você for ver, é um ato, um ritual, um ato simbólico, né? Vale mais o coração, né? Aliás, em tudo vale o coração, a intenção do coração. Sem a intenção do coração, qualquer coisa que você vai fazer ali, de ritual, de coisa, não tem valor nenhum se não tiver a intenção do coração. Mas eu entendo que a ceia, ela tem um simbolismo, né? Tudo aquilo que você come, ela vai para o teu estômago. Ela indo para o teu estômago, ela entra na corrente sanguínea. Ela entrando na corrente sanguínea, ela é transmitida, essas proteínas, né, do pão e da uva, para todo o corpo. É como que, entre aspas, simbolicamente, né, não literal, o corpo e o sangue de Yeshua fizesse parte de todo o teu corpo, né? Eu vejo isso, você está internalizando. Quando você participa da ceia, você está internalizando, né, o corpo e o sangue de Yeshua. Mas é aquela história, né? Se o coração está longe do pão e do vinho, aquilo ali vai ser simplesmente pão e vinho, né? Mas se o seu coração estiver naquilo, aquele pão e aquele vinho se transforma, entre aspas, no corpo e no sangue de Yeshua, né? Não literal, né? É como se Cristo estivesse plenamente dentro de você, habitando dentro de você, né? Então é assim que eu vejo, né? Então eu devo esclarecer aos irmãos que qualquer um desses três rituais quiser fazer literal, pode fazer, mas é muito mais importante
o coração estar envolvido, né? E se o coração está envolvido, o literal, para mim, é desnecessário, exceto para se fazer como testemunho, fazer como ensinamento para os que estão chegando na igreja, né? As crianças, os mais jovens, ou mesmo aqueles neófitos na fé, né? Aqueles que estão recém chegando na igreja, né? Mesmo tendo 60 anos, mas não conhece nada da palavra. Então a participação literal, ela ajuda no entendimento, mas eu repito, o sentido espiritual é, sem sombra de dúvida, o mais importante de todas. O coração tem que estar envolvido. Mas é aquela história, né? Rituais são sombras de realidades espirituais. Então, o que adianta eu me apegar à sombra, ser batizado nas águas, participar da ceia, mas meu coração está longe daquilo? Então, em primeiro lugar, deve estar o coração. Concorda comigo? Então, o coração é o que vale. Se o coração já está arrependido, ele já se batizou nas águas. A meu ver. Assim como o ladrão, o bom ladrão, entre aspas, né? Que foi morto na crucificação, ali ao lado de Yeshua, ele não foi batizado, não foi salvo. Claro que foi, né? Mas o batismo que salva não é o das águas, é o do Espírito. É o do Espírito que vai marcar, que vai selar a vida daquela pessoa, a alma daquela pessoa, nos 144.000. Não é isso? Tá certo que o batismo do Espírito Santo começa com o batismo das águas. Mas devemos lembrar do fundo espiritual. O coração arrependido é o princípio do batismo no Espírito do Eterno. Agora, a pessoa entendendo o espiritual, ela quer ainda ser batizada no literal? Tranquilo, sem problema nenhum. Devemos respeitar, né? Mas o que Deus quer é o coração arrependido, e não o ritual. Existe também o inverso da moeda. A pessoa tem um entendimento do que é o batismo, do que é a ceia, mas o coração é frio, está longe daquilo. Então é a mesma coisa daquele que vai fazer o ritual sem estar com o coração envolvido também. As duas situações estão erradas. O ideal é que o coração esteja motivado ao arrependimento e o coração esteja motivado a ter comunhão com o Yeshua, participando da ceia, né, entre aspas. E também o coração tem que ser humilde, como na cerimônia do lava-pés. Então aquele que faz o ritual daquele que não faz, Deus só vai olhar uma coisa, o coração. Simples assim. Deus vai fazer semelhantemente a nós, que somos pais. Quando o nosso filho vem até nós, nós não nos preocupamos com os atos exteriores. Nós nos preocupamos se os nossos filhos nos amam, se eles estão fazendo aquilo por amor, por alegria, por prazer. Entende? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que estás no céu. Não foi isso que disse Yeshua? Então o Pai que está no céu, ele vai olhar o coração de cada filho, se ele está motivado para adorá-lo, se está motivado a agradá-lo. Infelizmente tem pessoas que é como Tomé, tem que ver para crer, tem que tocar para crer. Mas lembra do que Yeshua disse, que Jesus disse? Mais bem-aventurado, Tomé, é aqueles que não viram e creram. Entende? Então a mesma coisa relacionada a ceia, batismo, lava-pés, etc. É apenas um ritual, se você não for com o coração. Agora, se o seu coração já entende o espiritual, precisa fazer o literal?
Porque Yeshua, quando disse da mulher adúltera, por isso que eu falo que tem que conhecer profundamente a lei de Deus. Yeshua disse que o adultério não é só a consumação, mas ela começa no pensamento. Basta eu olhar para uma mulher com desejo impuro que eu já cometi adultério com ela. Bom, se isso está relacionado com adultério, também está relacionado com a ceia. Também está relacionado com o batismo. Se meu coração já está compartilhando a humildade, eu já participei do lava-pés, eu não preciso fazer exteriormente, entende? É da mesma forma. Tem um detalhe importante e que não podemos deixar de meditar sobre ele, é que às vezes as igrejas ficam muito preocupadas em observar a forma do batismo e não o fundo. Não, o batismo tem que ser por aspersão, diz a denominação A. Aí a outra diz, não, mas biblicamente o batismo é por imersão. O que adianta ser por imersão ou aspersão se a pessoa não se arrepender? Você acha que Deus vai estar preocupado com a forma ou com o fundo? Então por isso é que devemos nos ater ao fundo. O mais importante é conscientizar a pessoa o arrependimento. O arrependimento, sim, é o que Deus espera de nós. É o que está no nosso íntimo, no nosso coração. Afinal, Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque exteriormente não estaremos adorando em espírito e em verdade, se o coração estiver longe de Deus. É isso que Yeshua disse a um grupo de escribas e fariseus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso Yeshua falou, uma referência de Isaías 29, verso 13. Então, o que adianta o meu exterior estar fazendo biblicamente, entre aspas, o que é correto, e meu coração estar longe? Nada adianta. Então, não devemos observar a forma, mas sim o fundo. O arrependimento é o mais importante. A pessoa quer batizar? Batize exteriormente, não tem problema. Mas o arrependimento é o ponto crucial. E muita gente vai pelo caminho inverso, vai pela forma e esquece do fundo. Inclusive tem igrejas que, quando uma pessoa é batizada por uma forma, e a pessoa que é recebida veio de outra igreja que foi batizada por uma forma diferente, eles dizem que tem que batizar de novo a pessoa. Olha só, o mais importante não é o arrependimento do que a forma? Então para que eu tenho que me batizar de novo? Então eu não me arrependi? Ou Deus está preocupado com a forma? Eu fui batizado pela forma de imersão, agora tem que fazer por aspersão, ou vice-versa. Você acha, irmãos, que Deus vai estar preocupado com isso? Evidentemente que não. Isso é imaturidade, falta de senso daqueles que tomam esse tipo de decisão. Assim também com a ceia. Então, finalizando esse breve estudo, que cada pessoa reflita se quer realmente fazer os atos exteriores do batismo, ceia e lava-pés. Que tenhamos em mente que o mais importante é o fundo do que a forma. É ter humildade, como na cerimônia de lava-pés. Servir os nossos irmãos. Que tenhamos comunhão com os irmãos, como na ceia. Que tenhamos arrependimento
de todos os pecados cometidos, como se tivéssemos passado pelo batismo. Isso é o mais importante. É isso que Deus almeja de nós. O resto são apenas atos exteriores, que Deus pode levar em conta se o nosso coração estiver envolvido. Caso contrário, será apenas um ato exterior de religiosidade.